E se eu te dissesse que uma construção ousada, erguida milhares de anos atrás, foi tão provocadora que Deus decidiu intervir pessoalmente para pará-la? A Torre de Babel não é apenas uma história sobre tijolos empilhados até o céu, é um código oculto sobre o orgulho humano, a divisão das línguas e o início de algo muito maior do que parece. Hoje, estamos repetindo o mesmo erro da Torre de Babel, e nem percebemos. A história que começa com ambição termina em caos, e pode estar prestes a se repetir em pleno século XXI. Se você acha que é só uma fábula antiga, talvez esteja ignorando o alerta mais atual da Bíblia. Eles tinham um plano: desafiar os céus, provar que nada era impossível. Mas ignoraram o essencial, que toda grandeza construída sem Deus tem prazo de validade. A Torre de Babel é mais do que um episódio histórico. É o espelho da humanidade quando ela se esquece de onde veio. Torre de Babel, aquela história antiga, escondida lá nos primeiros capítulos da Bíblia, que muita gente acha que é só uma fábula sobre por que existem tantas línguas no mundo. Mas e se eu te dissesse que a Torre de Babel é muito mais do que isso? E se eu te dissesse que essa história é um espelho, um alerta profundo sobre o ser humano, sobre o orgulho, sobre os sistemas que construímos, e sobre o que acontece quando a gente tenta ser Deus no lugar de Deus? Hoje a gente vai mergulhar nessa história. Não só para entender o que aconteceu com aquela torre, mas para entender o que ainda acontece dentro de nós, cada vez que tentamos erguer nossos próprios monumentos à nossa própria glória. A história começa em Gênesis 11. A Bíblia diz que em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. O mundo vivia em uma unidade linguística. Todos falavam a mesma língua. Conseguia se comunicar, cooperar, trabalhar juntos. Isso, à primeira vista, parece maravilhoso. Mas logo a gente percebe que essa unidade não era voltada para Deus, e sim para o orgulho humano. Ao migrarem do Oriente, os homens encontraram uma planície na terra de Sinar e ali se estabeleceram. E então surge o plano: vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Esse versículo diz muita coisa. Primeiro, o objetivo deles era alcançar os céus com as próprias mãos. Eles não queriam se submeter a Deus. Eles queriam substituí-lo. Queriam controlar o próprio destino, o próprio nome, a própria glória. Segundo, eles tinham medo de serem espalhados. Queriam se proteger, se firmar, se manter no controle. E aqui a gente vê algo que continua atual: o desejo de segurança à parte da confiança em Deus. A torre era mais do que uma construção. Era um símbolo. Um símbolo da arrogância humana. Eles não queriam só construir uma cidade. Eles queriam um nome. Queriam eternizar a si mesmos. Queriam ser lembrados. Não é isso que ainda acontece hoje? Quantas vezes a gente constrói torres invisíveis, perfis perfeitos nas redes sociais, reputações impecáveis, carreiras que viram nossa identidade? Quantas vezes a gente não quer mesmo é alcançar os céus com as nossas próprias forças, mostrar que a gente é suficiente, que consegue, que não precisa de ninguém, nem de Deus? E tem um detalhe interessante: a Torre de Babel não foi feita com pedras. Foi feita com tijolos moldados à mão. Tijolos são todos iguais. Produzidos em massa. Uniformizados. E essa uniformidade revela outra coisa: naquela sociedade, a individualidade foi deixada de lado em nome de um sistema maior. Todo mundo falando igual, pensando igual, produzindo igual. Um mundo artificial, centralizado, que ignora as diferenças. É o oposto do que Deus planejou. Deus ama a diversidade. Ele criou cada ser humano com identidade única, com propósitos singulares. Mas o sistema da torre quer fazer todo mundo se encaixar. Quer padronizar. Quer transformar a singularidade de cada um em mais um tijolo. E então, Deus desce. Sim. O texto diz que Deus desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Olha só que ironia. Os homens estavam tentando alcançar os céus, mas Deus ainda assim precisa descer para enxergar o que eles estavam fazendo. Isso mostra o quão pequeno é o esforço humano quando comparado à majestade de Deus. E Deus diz: eles são um só povo e falam uma só língua. E isso é apenas o começo. Agora, nada do que intentarem fazer será impossível para eles. Aqui não é uma questão de medo divino, como se Deus estivesse com medo do poder humano. Não. O que Deus está dizendo é: se eles continuarem nesse caminho de rebelião, de arrogância, vão se destruir. É um juízo, mas também é uma misericórdia. Deus decide confundir as línguas. E a construção para. A torre fica inacabada. O povo se espalha. E Babel se torna sinônimo de confusão. E por que isso importa para nós hoje?
Porque ainda vivemos em meio a muitas Babéis. Toda vez que tentamos construir algo sem Deus no centro, corremos o risco de repetir esse erro. Toda vez que colocamos nossa confiança em estruturas humanas, poder, fama, dinheiro, status, estamos empilhando tijolos na torre do orgulho. E sabe o que é pior? Muitas vezes, achamos que estamos fazendo algo grandioso, mas Deus vê o coração. E se o motivo for só o ego, só a vaidade, só o desejo de fazer um nome para nós mesmos, essa torre vai cair. E talvez você esteja aí agora, se perguntando por que seus planos não estão indo para frente. Porque parece que a comunicação entre você e as pessoas ao seu redor ficou confusa. Porque seus projetos estão parados. Será que você está tentando construir a sua própria Torre de Babel? Será que Deus não está permitindo que isso continue, justamente porque te ama? Mas tem mais. E essa é a parte mais linda. Porque se Babel foi o lugar da confusão das línguas, no Novo Testamento acontece algo radicalmente oposto. Em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, os discípulos estão reunidos, e de repente o Espírito Santo desce sobre eles. E eles começam a falar em outras línguas. Mas ao contrário da confusão de Babel, agora pessoas de várias nações entendem a mensagem claramente, cada um em sua própria língua. Em Babel, o orgulho separa. Em Pentecostes, o Espírito une. Em Babel, o homem tenta subir até Deus. Em Pentecostes, Deus desce até o homem. Essa é a restauração. Deus não quer uniformidade sem propósito. Ele quer unidade com diversidade. Ele quer corações rendidos, não torres erguidas. Então, qual torre você está construindo hoje? Será que seu esforço tem sido para mostrar seu nome, ou para glorificar o nome dele? Será que seus tijolos têm escondido o medo de ser espalhado, de não ter controle, de não ser lembrado? Deus nos chama a abandonar as torres do orgulho e entrar na cidade da graça. A cidade onde não precisamos mais provar nada para ninguém. A cidade onde nosso nome pode até ser esquecido, mas o nome de Deus é exaltado. Porque no fim das contas, o céu não é para quem alcança, mas para quem se rende.